Dor. Quando o sofrimento se torna bênção. O Jó é o cara. É o camarada que tem para nós o modelo para a gente ver como é que Deus faz com a gente quando a nossa vida é envolta pela dor. Quando a nossa vida é envolvida pelo sofrimento. Eu queria começar a minha mensagem com uma afirmação que eu queria deixar claro para todos vocês aqui. Deus nunca planejou nos poupar de todas as dores. Não foi plano de Deus. E não será plano de Deus livrar você, poupar você das dores. Ao contrário, irmãos e irmãs, Jesus, que é o Emanuel, o Deus conosco, ele foi chamado em Isaías 53 como homem de tristeza e familiarizado pela dor. Olha o texto. Homem de tristeza, familiarizado com a dor. Ele foi desprezado, rejeitado pelos homens. As pessoas olhando viam logo que era um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. Por acaso o servo é melhor do que o Senhor? Veja, meus irmãos, essa frase é pesada. Familiarizado com o sofrimento. É forte para mim. Quando Deus se encarnou e Ele viveu entre nós, Ele foi chamado de homem de dores. Ele foi visto como uma pessoa acostumada com o sofrimento. O sofrimento fazia parte da rotina. E por isso, é por este motivo, por esta razão, que Deus pode compreender quando você sofre. Quando o inverno da vida chega na sua existência. Por favor, irmão, leve isto a sério. Deus compreende a nossa dor. E mesmo compreendendo, Deus não promete ser o nosso escudo contra a dor. Deus não promete ser o nosso escudo contra a dor. O que é que Deus promete? Ele promete estar conosco na dor. Deus não nos livra das dores, mas nos livra nas dores. Nas dores. Nas dores. E Ele transforma as dores que Ele intervém em bênçãos. Eu queria que você compreendesse esse assunto. Veja o que está escrito no Salmo 32, no versículo 10. Como é tremendo. Essa palavra é profética. Esse versículo é para as pessoas que estão aqui e aqueles que estão me ouvindo pelo rádio. Olha o que diz esse texto. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Eu oro neste momento para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, para nós entendermos o que esse texto está dizendo. Veja que esse versículo deixa claro que as pessoas que são desligadas de Deus, elas certamente terão que passar por muitos sofrimentos. E veja o que Deus diz daqueles que são ligados nele, que confiam nele. Mas aqueles que confiam no Senhor serão acompanhados de perto pelo seu amor cuidadoso, pela sua misericórdia. Note, irmãos, por favor, nesse texto, que o texto não diz que aqueles que creem em Deus não sofrerão dores. Não é isso que o texto está dizendo. O texto afirma que eles serão acompanhados de perto pela misericórdia divina. Não está dizendo, olha, está vendo aquele cara sofrendo? É um ímpio. Está vendo aquele cara de bem com a vida ali, ó, sem nenhuma dor? É aquele que confia em Deus. Não é isso. Ele está dizendo assim, está vendo aquele que está sofrendo ali? Estou vendo, tem alegria, tem gozo no coração. Sabe por quê? A misericórdia cerca ele. A dor é a mesma, a tragédia é a mesma, a crise é a mesma que ele sofre. Mas veja a diferença. Sabe qual é a diferença? A misericórdia, o amor leal cuida dele. Cuida dele. Na verdade, meus irmãos, a Bíblia nos mostra que Deus vê o nosso sofrimento, que Deus vê a nossa dor. E o que Ele faz? E Ele pega as nossas dores nas suas mãos,
para trabalhar nas nossas dores, para que elas cooperem com o nosso bem. Tem um texto, irmãos, que pulou do meu coração com uma força tão grande, que eu tenho certeza que vai fazer o mesmo no coração dos irmãos. É o que está no Salmo 10, do versículo 14. Salmo 10, do versículo 14. Olha o que está escrito aí. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, falando para Deus. Observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entregam-se a ti. Tu és o protetor do órfão. Em nome de Jesus, pare neste momento. Esse é o momento divino. Esse texto é para mim. Esse texto é para você. Veja qual é a mensagem que Deus está construindo. Deus está dizendo: eu vejo o sofrimento, eu vejo a sua dor, eu os vejo e eu me envolvo. Eu não estou alheio, eu não só estou olhando e deixando você sofrer, não. Eu me envolvo. E sabe o que eu faço? Eu pego em minhas mãos a tua dor, eu pego em minhas mãos o teu sofrimento, eu atraio você para mim, eu atraio você para mim, para você se render a mim. Por que eu quero que você se renda a mim? Não é porque eu preciso de você, mas é porque você precisa ter eu como seu protetor. Eu quero envolver você com a minha misericórdia. Eu quero que você veja o meu amor leal. Não, eu não sou um escudo protetor de você contra todas as dores, não. Mas nas dores, eu as pego. Eu atraio você. E você vem a mim. E o meu amor cuida de você, protege você. A ideia, meus irmãos, é que a dor não terá domínio da situação na nossa vida, mas que Deus vai manifestar a misericórdia dele nesses invernos, nesses períodos difíceis, nesses momentos tão terríveis que nós enfrentamos. E aqui eu queria começar em primeiro lugar falando a verdade que Deus usa a dor para o nosso benefício. Eu queria mostrar alguns dos benefícios da dor. Primeiro eu quero deixar claro que nós não somos masoquistas. A gente não fica com câncer e diz assim: ai, que delícia ter câncer. A gente não fica com uma netinha doente com AVC e diz: que coisa boa ter uma neta paralítica, cega, ou quase morrendo no hospital. Claro que não. Claro que não. As dores não é uma coisa que a gente fica dando risada, mas ela tem benefícios. E eu quero mostrar para vocês. Primeiro, a dor, ela nos motiva a buscar a Deus. A dor, ela tem um jeito de ganhar a nossa atenção. A dor tem uma maneira de bater no nosso rosto, de maneira que ela nos atraia para olhar no espelho da nossa alma. Nos atraia para ver a nós mesmos. A dor, ela tem um poder de confrontar na nossa vida com a verdade sobre nós mesmos. A dor nos força a confrontar a verdade. E como resultado, a dor nos dá uma grande oportunidade de nós esclarecermos os verdadeiros motivos pelos quais nós estamos vivendo, pelos quais nós estamos envolvidos nas coisas que estamos. Na verdade, a dor, ela nos empurra para Deus. Ela nos mostra a olhar para a única saída, a olhar para o céu. A dor tem essa importância. Em segundo lugar, a dor, ela nos remodela. Ela remodela o nosso ego. Ela remodela o nosso poder. Ela remodela o sucesso. Ela remodela aquilo que pode nos atrapalhar na caminhada para o nosso destino, para o propósito da nossa vida. Por sua vez, a dor e as adversidades, elas trabalham em nós, mostra do que nós somos feitos, mostra a nossa essência, e isso nos faz humildes, nos faz modestos. Nós largamos de ser aquela coisinha empinada, cheia de soberba. Nós passamos a olhar para as pessoas e a ver as pessoas como elas são e amá-las, independente do que elas são. Os sofrimentos, eu poderia dizer, a dor, na verdade, os sofrimentos queimam as impurezas do poder do ego. E então Deus vai nos remodelando. Para que Ele vai nos remodelando? Para nós podermos refletirmos sobre as qualidades dos nossos essenciais,
do nosso caráter, daquelas virtudes que Deus quer que nós tenhamos. A dor faz isto. A dor, além de nos empurrar para Deus, ela nos remodela. Mas em terceiro lugar, a dor tem o poder de nos definir. Nos definir. Eu acho que se você está passando por um momento de dor, você deveria dizer: Senhor, faça uma nova configuração em mim, Senhor. Me defina a mim mesmo, Senhor. A dor mostra a verdade sobre nós, como eu já disse. E é no período de dor, meus irmãos, que a verdadeira pessoa que nós somos aparece. Eu quero chamar a sua atenção para esse momento. Porque talvez nesse momento de dores e de dificuldades, você não está gostando da pessoa que você está vendo. Deus está mostrando. Eu estou definindo você. Olha a pessoa verdadeira que você é. Avalie neste momento. Você é uma pessoa mais irritada, mais exigente, mais encrenqueira, mais azeda, mais amarga, mais indesejável, mais intragável. A dor tem esse poder de fazer a verdadeira pessoa aparecer. E não é para humilhar que Deus faz isto. É para que nós queiramos nos remodelar. Não é a dor que nos faz pessoas amargas. Não são as tribulações que nos fazem pessoas tristonhas. Não são os sofrimentos que nos fazem pessoas amarguradas, desistentes. Não, a dor só revela aquilo que nós somos. A dor tem o poder de nos definir. Ela nos expõe a nós mesmos. Ela nos expõe a nós mesmos. Em quarto lugar, além de nos empurrar para Deus, nos modelar e nos definir, a dor nos ensina o que nós precisamos. Isso aqui está se tornando cada vez mais claro para mim. Estou contando aos irmãos as experiências que eu estou vivendo, experimentando isto. A dor representa a mais significante oportunidade que nós temos de aprender com Deus. Eu acho daqui incrível. Eu estou percebendo, se você já tem perto de 60 anos, já passou por 60 anos, eu estou percebendo que Deus vai gerando dentro de nós, dentro do nosso coração, uma postura da gente ir desgostando desse mundo. A gente que ficava tão encantado com as coisas, que essas coisas dessa vida, você vai passando por elas, tem coisas mais importantes, tem coisas mais significativas. A dor nos ensina aquilo que nós precisamos. Irmãos e irmãs, Deus tem sua própria maneira de ensinar o que é preciso para nós, aquilo que nós precisamos aprender. E nós temos que admitir que não há uma única maneira certa de Deus nos ensinar, mas existem várias opções, e eu já comprovei com a minha vida o quanto a dor nos ensina. Eu não tenho tempo, mas eu poderia contar muitos testemunhos. Eu ainda sou resistente à dor, mas tem um lado que eu fico assim admirado com aquilo que Deus está fazendo com a dor. A dor faz mais. A dor torna a nossa vida mais rica. Que coisa tremenda. Eu acho isso daqui fantástico. Com a dor, nós vamos aprendendo a não aceitar tudo que acontece na nossa vida como verdadeiro para sempre. Tem coisa que acontece que a gente diz, agora acabou, agora terminou. A dor, ela vai nos fazendo o quê? Mais maleáveis. E talvez seja por isso que a frase do Spurgeon tenha tocado tanto no nosso coração, quando ele diz que o inverno, ele amolece o solo, ele torna o solo mais maleável, mais flexível, mais receptível para a semente. A dor vai nos fazendo mais maleáveis. A dor nos auxilia a apreciar quaisquer dádiva que Deus tenha dado a nós. A gente começa a ficar contente com coisas pequenas. Teve um tempo aí, acho que 2011, 2012, não sei quando é que saiu que era o último dia, ia acabar o mundo, alguma coisa assim, né? E passou na Globo, um programa lá, Os Pequenos Prazeres da Vida, onde tinha uma cena que a mulher dizia, acho que era a Fernanda Montenegro, ela dizia assim que um dos pequenos prazeres dela era pisar na grama descalço.
que eu tenho percebido com a dor? Eu vejo os testemunhos das pessoas, homens e mulheres que tiveram lá assim, ó, que o anjo estava lá com o sovaco molhado, de tanto bater asa para recolher ele para o céu, e que eles conseguiram escapulir na porta do céu. Chegam e dizem assim: sabe o que mudou, pastor? Coisas pequenas começou a ter valor. Sorriso, um abraço, um aperto de mão, encontrar com alguém que a gente ama, dizer que ama, os pequenos prazeres da vida, pisar na grama. A dor vai fazendo isso. Ela nos capacita a aceitar aquilo que Deus nos manda. E isso não tem nada a ver com o tamanho da bênção, mas com a intensidade que a dor cria, faz criar dentro de nós. Dentro de nós, a intensidade do nosso apreço, que vai tornando a vida mais alegre. É aquele camarada que não podia comer ovo frito, mas que o médico diz: não, pode comer. Aí ele come aquele ovo maravilhosamente. Aquele camarada que diz: não pode comer nunca mais um pedacinho de costela gorda. E o médico diz: não, come lá um pedacinho de costela de porco, bem gordinha, com a mandioquinha. E ele pega aquilo, é um pedaço, mas ele come aquilo como se fosse a coisa que nunca tinha experimentado na vida, com mais apreço. Ele segura a mão da esposa, que achava que nunca mais veria, com mais alegria. Os filhos, ele abraça com mais intensidade. Ele aproveita aquele momento com mais alegria. Por isso, escute bem: mesmo que você ainda esteja com dor, uma vida feliz aguarda você. Agarre-se às dádivas que Deus está dando através do inverno da sua vida, através da dor. A dor nos empurra para Deus, ela nos remodela, ela nos define, ela nos ensina, ela enriquece a nossa vida, mas ela faz mais. A dor nos transforma em pessoas melhores. A dor nos ensina que quando o nosso coração está no lugar errado, muitas vezes nós vamos acabar se colocando no lado oposto da onde a gente queria. Então a gente tem que tratar o coração. Isso nos leva à compreensão de que nós temos que efetuar mudanças. A dor, eu vou dizer, não vou dizer em curto prazo, mas vou dizer em médio prazo e a longo prazo, a dor vai nos tornando maleáveis, flexíveis, a fazer adaptações, e ela vai nos tornando em pessoas melhores. Por quê? Porque a dor testa a nossa parceria de vida com Deus. E além de testar, ela oferece também oportunidades onde nós podemos crescer no conhecimento de Deus. A dor cria uma troca de dádivas. E o que Deus faz nesse período? Deus nos dá paz mais profunda. E uma outra coisa, Ele nos dá paciência. Ele vai gerando perseverança, de tal maneira que os músculos da nossa vida se tornam mais enrijecidos, mais treinados, para nós atravessarmos e superarmos o vale da dor. Isso é incrível. Eu preciso repetir o que já falei, mas agora quero colocar no telão. Deus não prometeu ser o nosso escudo contra a dor. Ele prometeu estar conosco na dor. Eu oro para que o Espírito Santo revele esta verdade. A presença de Deus limita a força da dor. A presença de Deus limita o alcance da dor. A presença de Deus não nos livra da dor, mas dá intencionalidade à nossa dor. Deus usa a dor como serva para o seu bom propósito. Isso fica muito claro quando nós estudamos o contexto da vida de Jó. Jó é o cara que sofreu, perdeu os filhos num ato só, perdeu todos os bens num ato só, ficou o caco, só com o caco, e com a esposa do lado, e com os amigos cheios de Satanás na vida, atrapalhando e falando coisas que não deveria. E Jó para nós dá uma grande lição que eu quero colocar aqui. Confiar em Deus em meio à dor é a maior declaração de fé que se pode ter. Deus hoje está pedindo a você a maior declaração de fé. Não é quando nós compramos um carro, uma casa, ou que nós recebemos um milagre, ou quando nossa vida vai florescendo, que nós demonstramos a nossa fé. A nossa fé é vista por Deus e pelas pessoas sem Deus
Quando nós declaramos publicamente e nós demonstramos que nós confiamos em Deus no meio da nossa dor. Você aceita a dor de boa vontade porque você confia em Deus. Foi assim com Jó. Com base na vida dele, eu vou mostrar para vocês quando é que a dor se torna bênção. Quando é que a dor se torna bênção? Em primeiro lugar, o sofrimento se torna bênção quando nós cuidamos do foco dos nossos olhos, quando nós decidimos, quando nós escolhemos, eu vou colocar meus olhos em Deus, e eu não vou tirar a minha vista de Deus, a minha confiança está em Deus, eu estou olhando para Deus, é dele que me vem o socorro. Eu levanto os olhos, eu vejo as montanhas, as dificuldades, meu coração grita, de onde é que me vem o socorro? Eu já sei a resposta. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É dele que vem o meu socorro. Quando nós passamos por um período de sofrimento, a incredulidade, ela vai lutar para que você coloque os seus olhos ao redor, nas dificuldades, nos problemas. Por favor, resista. Por favor, em nome de Jesus, não se submeta. Não fique considerando o tamanho da sua luta. Não considere o tamanho do seu problema, não considere o tamanho da sua enfermidade, não considere o tamanho do seu conflito, não fique considerando o poder do seu problema. Ao invés de considerar o tamanho da sua luta, considere o tamanho do seu Deus, do poder do seu Deus, do amor do seu Deus, da misericórdia do seu Deus. No primeiro capítulo do livro de Jó, como eu já disse, em um só dia, ele perdeu toda a sua riqueza em acontecimentos catastróficos. Ele perdeu todos os seus filhos e as suas filhas. E no verso 20, no versículo 22, nós vemos qual foi a reação de Jó. Olha o que diz, que ao ouvir isso, Jó se levantou. Quando ele ouviu a notícia das tragédias, Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, parece que está enlouquecendo. Se a gente não conhece a história, a gente diz, pirou o Jó. Danou-se tudo, olha o Jó, rapou a cabeça. E então, o que ele fez? Prostrou-se no chão em adoração. Eu acho daqui demais. Fica nesse versículo 20. Prostrou-se no chão em adoração. Você vai vendo assim, o cara parece que está pirando. Está pirando. Ah, nada. Ele se prostra em adoração. E no versículo 21 diz assim, ele disse, saí nu do ventre da minha mãe, nu partirei. Ó, desmamando Jó deste mundo. Não é demais? O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 22, em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Eu acho incrível esse texto que diz que o Jó vai pirando, mas não pira. Ele chega e diz que ele o adorou. Jó louvou. Agora presta atenção, o que é louvar? O que é adorar? Adorar é destacar aquilo que Deus é. Quando você diz assim, eu amo a minha esposa, adoro a minha esposa, você vai dizer, por quê? Porque ela é linda, você é maravilhosa, você é uma pessoa simples, você é uma pessoa cheia de nobreza, você tem generosidade, você tem bondade, você está falando da essência. Você não está falando, gosto de você porque teu corpo é um violão, porque tua perna é grossa, porque tua boca é uma maravilha, porque teus olhos é lindo. Não, isso ela não tem responsabilidade, ela tem responsabilidade da essência. A adoração é quando você diz o que ele é. O que é louvor? Louvor é aquilo que ele faz, porque o Senhor é o Senhor do impossível. Quando tem uma montanha, o Senhor troca ela de lugar. Se é um mar forte, o Senhor abre. Se tem uma tempestade, o Senhor acalma. O Senhor é o Deus poderoso. Louvar é destacar aquilo que Deus faz. E o que esse texto está dizendo então, em outras palavras? Jó coloca os seus olhos em Deus, e ele não vê o tamanho da tragédia dos 7 filhos, das 3 filhas, de tantas ovelhas, de tantos camelos destruídos numa só vez. O que Jó faz? Jó coloca os seus olhos em Deus. Jó cuida do foco da sua vida. A lição aqui, ela é muito clara. Ao invés de considerar o tamanho da sua luta,
Considere o tamanho do seu Deus, ao invés de considerar a palavra da medicina, que deve considerar sim, ao invés de considerar a palavra do trabalho, o não que você levou, olhe para o tamanho do seu Deus, diga para você mesmo: o meu Deus é amor, o meu Deus pode tudo, o meu Deus sabe o tempo certo de agir, não há problema que é maior do que o meu Deus, eu estou certo que é questão de tempo, Ele estenderá o seu braço poderoso ao meu favor, Ele é sempre fiel, eu não estou à mercê da sorte, eu estou nas mãos do poderoso guerreiro. É isso que o Jó fez. Jó cuidou do foco. Jó chegou e disse: não, eu o adoro, Ele deu, Ele tomou, é dele, não é meu. Ele não está agarrado nas coisas, ele está agarrado em Deus. Aqui uma palavra importante agora. Você está se agarrando nas coisas, nas pessoas, ou você está agarrado em Deus? Jó cuidou do foco. E eu não vou olhar para o tamanho da minha luta, não. Eu vou olhar para o tamanho do meu Deus. Aliás, no capítulo 1 você vai ver que ele diz assim: é o Deus que faz uma cerca em torno de mim e me abençoa em tudo que eu faço. O próprio Deus declara isso. Segundo lugar, o sofrimento se torna bênção quando nós cuidamos da nossa atitude. Quando nós cuidamos da atitude que nós vamos ter perante a vida. Quando nós escolhemos ter um coração com atitude de gratidão. Quando nós concentramos nossos olhos em Deus, naquilo que só Deus faz, o que é que isso faz acontecer? Isso vai ter uma repercussão positiva na minha atitude perante a vida, frente às dores da vida, frente ao sofrimento da vida. Por isso, quando você estiver passando pelo inverno das dores, do sofrimento, dos momentos de profunda escuridão, escolha fazer uma relação das bênçãos que Deus tem feito na sua vida. Pare, lembre momentos que Deus cuidou de você, que Ele demonstrou, que você viu o cuidado dEle, o amor dEle. Tem um vídeo na internet que passa assim, coisa assim inacreditável. Pessoas que passa um caminhão de um lado, não pega, passa outro que vem trombando tudo, mas ele fica ali livre de tudo. Eu acho que você deve fazer um vídeo desse da tua vida. Pede para Deus abrir os seus olhos, para Ele contar os livramentos. Sabe o que é o problema de livramento? É que a gente não vê. A gente não consegue ver o que Deus está fazendo. Mas você tem tanta bênção para enumerar. Conte o tanto que Deus tem lhe abençoado. O tanto que Ele tem demonstrado amor para você. Traga a lembrança, o histórico dos feitos divinos. Um dos erros que nós fazemos na vida é que nem as pessoas fazem no computador ou no celular. Limpa o histórico de pesquisa. Muitas pessoas fazem isso na vida. Limpa o histórico que Deus já fez. Eles esquecem. E eu lembro. Eu posso contar para vocês. Quando nós estamos passando por situações difíceis na vida, que Deus nos livrou. Quantas vezes? Eu me lembro lá em Pérola, quando nós estávamos passando por uma situação difícil, eu e minha mãe sozinhos, não tinha quase o que comer. Deus nos abençoou. Ele arrumou um homem chamado Lauro. Ele deixou a gente colher café no sítio dele. Ele pagava por sacos de café colhido. Todo dia nós tínhamos um dinheirinho para comprar alguma comida, porque nós não tínhamos nada para comer. Ele nos livrou quando minha mãe ganhou a demanda daquela casinha que meu pai tinha feito, mas por não saber negociar, havia feito um negócio ruim, e tocou no coração do juiz e fez ele devolver. Ele nos livrou quando eu morava aqui atrás da São José, e que a minha mãe mostrou para mim: olha, tá vendo, Jacó? Hoje é o último meio arroz que nós temos. Era por perto das 11 horas, vou fazer o último. E quando ela estava começando a fazer, colocando no fogão a água, escutei o barulho de uma caminhonete, e escutei uma voz que dizia: para tudo, para tudo. Eu fui lá ver, era o meu tio. Ele botou lá a caminhonete, pegou todos os nossos trecos, jogou em cima daquela caminhonete, levou-nos para a casa dele. E quando nós chegamos na casa dele, nova esperança, André, nova esperança. Começou um novo tempo. Lá tinha comida boa para a gente comer. Meu pai conseguiu um emprego. Deus nos abençoou, me livrou. Quando eu era epilético, Ele me curou de uma maneira espetacular. E eu posso enumerar essas coisas. Quando eu estou passando por um momento de dores, e eu lembro, às vezes eu até tiro a minha camisa, vou diante do espelho, eu olho para minhas costas, eu vejo
Na minha mente, os sinais de tantas vezes que eu estava no pé para cair no buraco das trevas, e Ele com as garras da misericórdia me segurou, e eu grito para mim assim: Jacó, Ele não faria tudo para deixar você morrer na praia agora, Jacó. Esse histórico nos abençoa. Isso vai gerar dentro de nós a atitude correta, transformando aquelas lutas, aquelas dores em bênção. Veja comigo Jó, capítulo 2, versículo 8. Olha, então Jó apanhou um caco de louça, olha a situação do homem, com a qual se raspava sentado entre as cinzas. Verso 9. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a integridade? Olha a mulher, gente, o que é isso? Amaldiçoe a Deus e morra. Jesus do céu, dá para perceber que aquela mulher de Jó, ela não tem gratidão nenhuma. Cara, ó, você, ó, acabou. Já não valia muita coisa. Agora, gente, morre, desgraçado. Fala, joga praga nesse Deus teu e morra, porque tu não vai. É a única coisa que você presta agora para morrer e feder. Pelo amor de Deus, morra. Dá para ver que ela não tem gratidão. Deus é visto por esta mulher como um objeto de tirar vantagem. Agora, mas veja a reação de Jó no verso 10. Olha comigo. Jó respondeu: você fala como uma insensata, como uma louca, como uma doida. Aí ele diz: aceitamos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Por quê? Jó tinha um coração grato e disse: mulher, você está doida? O tanto que Deus fez por nós. Agora nós não vamos receber, se está vindo, vamos receber com a mão aberta, da mesma maneira como nós recebemos tudo. Guarde isso nos períodos de dores. A voz da ingratidão vai cantar alto em nossos ouvidos. Vai dizer assim: no momento que você mais precisa, onde é que está Deus? No momento que você mais precisa, onde é que está a igreja? Pessoas inocentes, bem intencionadas, irão dizer cada coisa para você que você não faz ideia. E também, pasmem, pessoas ruins e maldosas vão usar palavras com a intenção de induzir o nosso coração à ingratidão, como eu vi num período desse, por causa das doenças que tem enfrentado e das lutas que tem enfrentado. Alguém falou para mim: estou gostando de ver você sofrer. Beleza, continue gostando do meu sofrimento. O fato de Jó ter cuidado do foco dos seus olhos em Deus gerou o quê? No coração de Jó, gerou confiança. Ele sabia que o que Deus faz, mesmo quando nós não entendemos, é bom. Nós podemos confiar. Jó escolheu a atitude da confiança. Uma das bênçãos da gratidão é que ela nos dá base para a gente acreditar mais em Deus. Como eu já disse, a gratidão gera um histórico dos feitos de Deus. E esse histórico dos feitos de Deus, ela alimenta a nossa fé. Ela cria uma história, um passado que apoia o nosso hoje. O fato de não nos esquecermos da vontade de Deus, da bondade de Deus, da generosidade de Deus, do poder de Deus ao longo do tempo. Nós vamos então vendo na nossa vida a presença de Deus, as bênçãos gozadas, a provisão dada. Isso vai gerando em nós uma fé maior, uma confiança maior. A gente vai vendo: não, se Ele me cuidou daquilo, Ele vai cuidar agora. Jó escolhe manter as mãos abertas para Deus, sem se importar com o conteúdo do que Deus colocava na mão dele. Ele sabia que Deus não ia colocar um escorpião. Ele é um pai que ama. Jó escolhe a atitude da confiança. Tem 3 bênçãos da gratidão que eu quero destacar rapidamente aqui neste momento. 3 bênçãos da gratidão que eu queria mostrar para você. Primeiro, a gratidão, se você pegar, a gratidão vai gerar algo na sua atitude de tal maneira que sua atitude vai cuidar dos seus sentimentos. Quando você tem aquela atitude de confiança em Deus, de saber o que Ele fez, o que é isso? Ela vai gerar dos seus sentimentos. Ela vai cuidar, a atitude de gratidão, ela vai cuidar dos seus sentimentos.
Você vai ter luta, 5, 7 metros. Não, Deus, não é possível. Senhor, será que eu morro daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos? Quando é que vai ser? Eu sei que eu vou morrer, Senhor. Mas eu achei que não era agora. Eu queria ir para o céu, Senhor. Mas não queria ir de morte, eu queria ir de arrebatamento, Senhor. Não era bem assim. Eu me lembro quando a minha primeira esposa estava viva, ela dizia assim, eu queria ver o filho dos meus filhos, eu queria ver o Jacozinho crescer, ver as minhas meninas casar. Eu queria poder ver a minha filhinha mais velha com a barriguinha dela, com um bebezinho dentro. Eu queria estar junto. Eu escutava ela orar aqui, Deus, me dá a oportunidade de ver meus filhos sentados à mesa com os meus netinhos, me dá, Senhor. Mas também via a oração dela, mas Deus, o Senhor é meu soberano, Jesus. O Senhor sabe o que faz. Não tem importância, Senhor. Eu vou viver contigo, sim. Ela escreveu as últimas palavras dela, Ele me levou para um lugar espaçoso, porque Ele me ama. Quem cuidou do sentimento dela? A gratidão. Segundo, seus sentimentos vão influenciar seus procedimentos. Devido à gratidão, cuidar dos seus sentimentos, vai gerar um sentimento que vai influenciar o seu procedimento. Você vai proceder de um jeito que vai agradar a Deus. E sabe o que vai acontecer em terceiro lugar? Os seus procedimentos vão atrair a bênção de Deus. A Bíblia diz lá em Isaías, eu não tenho o texto aqui, que aqueles que obedecem ao Senhor, comem do melhor fruto dessa terra. Deus abençoa. Deus faz isto. Eu vejo isto. Eu experimento isso. Deus tem feito isso na minha vida. Acredita, meu irmão. Em terceiro lugar, o sofrimento se torna bênção quando nós cuidamos em ouvir aquilo que Deus fala e não a voz da incredulidade. Diariamente, eu e você, nos períodos de dores, e não só neles, em todos os outros, nós temos que escolher o que nós vamos ouvir. Nos períodos de sofrimento, a voz da negatividade sempre aparece. Ela muitas vezes usará pessoas próximas de nós, pessoas que nós amamos, pessoas que nós chamamos de amigos. Foi no caso de Jó. No caso de Jó, a esposa dele, a amada dele, a menina dele, o seu primeiro amor, e ainda os seus amigos de tantos anos. A voz da incredulidade, ela tem como objetivo de nos levar a duvidar da lealdade de Deus nos períodos de sofrimento. Nós não temos tempo aqui para abordar sobre os detalhes, mas os amigos de Jó fizeram da vida de Jó o inferno. E a mulher do Jó foi a capeta em vida. Aquilo ali não pode nem falar que é bruxa. Bruxa não merece levar o nome de mulher de Jó. A mulher de Jó se tornou um instrumento do diabo. E aqui nós temos que estar muito alerta. Escuta o que Deus está falando. Olha o que Deus está dizendo, por favor. Deus está dizendo. Você tem que aprender a ser seletivo com aquilo que você vai ouvir. Você vai estar no ponto de ônibus, escutando a conversa de 2, 3 pessoas, e o capeta vai gritar de lá. Vai falar coisa que vai... Poxa vida, aquilo lá me tocou. Negativamente. Você vai encontrar com pessoas que você vai dizer depois, poxa vida, eu não devia ter encontrado com essa pessoa. Não é? Aquela atitude ruim. A incredulidade vai fazer isso. Nós vemos que o próprio Deus repreendeu os amigos de Jó, como nós vemos no capítulo 42, no versículo 7. Olha o que diz o versículo 7. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz e Temã: eu estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Olha o verso 8. Vão agora até meu servo Jó, leve 7 novilhos, 7 carneiros, e com eles apresente holocausto em favor de vocês mesmos. E no versículo 8 diz lá: meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele, e não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. E no versículo 9, então Elifaz de Temã, Bildade de Suá, Esofar de Naamate, fizeram o que o Senhor lhe ordenaram, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Presta atenção aqui, ó. Os caras ficaram buzinando: é pecado, é isso, é aquilo outro. Presta atenção, quando você está passando por um período de dificuldade, não escuta a voz da incredulidade. Escuta Deus. Não dá valor.
E também deixa eu dizer uma coisa mais: não fica tentando se defender, dando explicação para todo mundo. O Jó não fez, quem fez foi Deus. Sabe de uma coisa? Deus condicionou o perdão para aqueles homens, deles ir lá pedir oração para Jó. Não era eles que oravam para Jó, era Jó que orava por eles. É isso que Deus vai fazer com você. Deus vai fazer isso com você. Claramente nós estamos vendo o que Deus está dizendo aqui: seja seletivo com aquilo que você está ouvindo. Pare de dar ouvido a essas coisas. Pare de dar ouvido daquilo que a voz da incredulidade vai gritar dentro do teu coração. Escute a mim, não escute a eles. Talvez tenha aqui uma pessoa que fica escutando o que o médico está dizendo. Escuta o que Deus está falando. Não, deixa eu refazer isso aqui. Não, você tem que dar ouvido para o teu médico. Tem que dar ouvido. Ele é uma pessoa treinada, qualificada. Ele vai lá fazer os exames, vai fazer tudo. Já contei tudo para vocês. Está certo, ele tem que fazer isso mesmo. Ele vai dizer para você. Mas às vezes, sem querer, o médico vai dizer palavras que a voz da incredulidade vai usar. É impossível, não tem mais jeito, ó, prepara, hein? É tanto tempo. Olha, você não pode se guiar por essas vozes. Você tem que se guiar pela voz de Deus. Quem contou meus dias foi meu Deus. Pronto, final. Quem cuida da minha vida é meu Deus. É isso. Quando você olha desse jeito, a dor, o sofrimento se torna em bênção. Bênção do Senhor para a sua vida. Em quarto lugar, o sofrimento se torna em bênção quando você se liberta. Quando você não segura a dor. Quando você não se amarra no sofrimento. Quando você não se prende à dor mais do que é necessário. Irmão, irmã, não deixe um momento de sofrimento transformar você numa pessoa sofrida. Para com essa conversa de chegar perante o espelho, ficar olhando no espelho e dizendo: mas como que eu sou uma pessoa sofrida? Como que a vida tem sido difícil para mim? Para mim é sempre do jeito mais difícil. Oh Deus, olha como é que eu estou ficando abatida. Olha como é que o meu olho está ficando todo preto em volta. Olha o pé de galinha. Olha como é que eu estou ficando envelhecida. Pelo sangue de Jesus, irmão. Irmã, pelo amor de Deus. Ter sofrimento da vida não tem que ser necessariamente de você eleger o sofrimento como a tua maca. A tua maca, se você tem sofrido o tempo todo, não é o sofrimento, é a perseverança. A vida tem sido dura, ela tem batido de mim, mas eu aguento, eu suporto, porque Deus me fez em carvalho de justiça. Eu sou árvore plantada, não tem importância. Vem a tempestade, vem a ventania, você vai dobrar o bambuzal, mas não vai arrancar o bambuzal. Aqui é a árvore plantada. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Não configure a sua vida desta forma. Use a dor para alavancar você, para motivar você a ir em frente. Aprenda a lição de tirar vantagem da dor. Não deixe a dor contaminar a sua alma. Não deixe a dor amargurar o seu coração. O que é que você tem que fazer? Você tem que fazer que nem o Jó. O Jó podia ficar em pânico. O Jó podia ter tentado suicídio. O Jó poderia ter se jogado na frente de uma manada de camelos. Sei lá o que ele podia fazer. Jó 19, versículo 25. Olha o que diz: pois eu sei que o meu defensor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Aleluia! Esse é o cara. Esse é o cara. Esse é o cara. Pera lá. Tem luta, tem dificuldade, tem tudo, não tem importância. Toda a minha riqueza, todos os meus filhos, todas as minhas filhas, mulher do cão. Ele não falou isso não. Amigos que são mais demônio. Mas o que ele fala? Não tem importância. E eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei onde é que está a minha esperança. O meu defensor está vivinho da Silva. E ele vai vir libertar eu aqui nessa terra ainda. É aqui, é nos meus dias. Ele vai fazer isso. Foi essa atitude de Jó que viabilizou a Jó. O final glorioso que nós vemos no capítulo 42 e no versículo 10, que eu quero que vocês leiam isso em voz alta comigo. Vamos lá? Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro
tudo o que tinha antes. Oh, Jesus do céu, glória a Deus, aleluia. Oh, meus irmãos, é demais o que Deus faz. É demais o que Deus faz. Eu posso lhe dizer, não, dor não tira de maneira nenhuma aquilo que Deus nos deu. Eu acordei hoje dessa maneira, 4:30 da manhã, a voz falando comigo. Nas dores da vida, Jacó, a voz está falando comigo assim, lá na minha mente. Não é a voz dentro do quarto não, porque eu morro de medo dessas coisas. Mas era assim, lá dentro do meu pensamento. Eu gosto de falar isso nas pessoas que pensam que eu sou um cara besta, fico escutando as vozes. Não, era aqui dentro. Eu acordei, a voz dizia assim: Jacó, nas dores da vida, eu não tiro o que eu lhe dei. Ao contrário, eu lhe dou o que ainda lhe falta. Isso para mim foi demais. Eu não tiro o que eu já lhe dei, Jacó. Ao contrário, eu lhe dou o que lhe falta. Poxa, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Veja como são os versos 12 e 13, para nós terminar. Vamos juntos todos vocês comigo. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. E no verso 13, também teve ainda 7 filhos e 7 filhas. Eu estranhei isso daqui. Por que Deus não deu para ele 14 filhos e 6 filhas? É que a gente não perde aquilo que Deus já deu. As crianças morreram, mas estão guardadas no céu. Deus deu só mais 7, mais 3, porque vai virar o dobro. Mas veja, meus irmãos, essa frase aqui: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que no início. É assim que Deus faz. Quando você na dor depende de Deus, o final é mais bênção. É mais bênção. Escute isso: Deus não tira aquilo que Ele nos deu. Ao contrário, Ele nos dá aquilo que nos falta, transformando as nossas dores em bênção. O inverno suaviza o solo para a semente no verão, que vai encher de fruto, e a tua vida será próspera e abençoada, em nome de Jesus. Missionária Central de Maringá